Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, a paz do Altíssimo Deus que instituiu o matrimônio e a família, esteja no relacionamento conjugal e familiar, principalmente daqueles que se tornaram parceiro do canal e têm nos ajudado a divulgar o canal, compartilhando nossos vídeos nas redes sociais. Também eu quero desejar que essa mesma paz esteja na vida de todos aqueles que me assistem pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os parceiros do canal e também para você que está chegando agora. Você sabia que existem algumas atitudes que nós tomamos em relação ao nosso cônjuge que pode ser humilhante para ele? Existem algumas atitudes humilhantes que às vezes nós estamos tomando no relacionamento conjugal e está trazendo grandes prejuízos para o nosso cônjuge. O tema que eu trago hoje é atitudes que podem humilhar o cônjuge. Existem algumas atitudes que eu posso estar tomando e muitas das vezes no meio de outras pessoas, no meio da família ou no meio dos servos de Deus que pode ser constrangedor e humilhante para minha esposa. E eu vou trazer aqui apenas 5 que nós precisamos ter muito cuidado, possa estar acontecendo na sua vida, no relacionamento conjugal. Você pode até estar fazendo e não estar apercebido nessas atitudes. A primeira atitude é ignorar a sua presença. Às vezes você está dentro do lar com a sua esposa, mas ignora a presença dela. Às vezes você está dentro do lar com o seu esposo, mas ignora a presença dele. Às vezes você combinou com o seu esposo, com a sua esposa para ir ao restaurante e de repente lá no restaurante está só você conversando, interagindo, fazendo um carinho na sua esposa e esperando o momento que chegue a refeição. De repente chega outros casais e naturalmente às vezes senta ali contigo sem você convidar, mas você por educação permitiu. Você começa agora a tirar a tua atenção da tua esposa, a esposa começa a tirar a atenção do esposo e se volta totalmente para os casais que chegaram naquele momento. Isso pode ser humilhante para o seu cônjuge. Por quê? Porque você tiraram aquele momento para interagir, para conversar, para sair da rotina e de repente o esposo pega agora a sua atenção que estava voltada para a sua esposa naquele momento, até então, e coloca totalmente agora para os casais que estão ali ao seu redor ou sentado com ele ali à mesa. Da mesma forma, a esposa tira a sua atenção e coloca ali para os casais que estão chegando naquele momento. Com isso, ignora a presença do esposo. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo aqui que você deva expulsar os casais que chegaram. Claro que não. Mas lembre que a primeira pessoa com quem você estava conversando era com o teu cônjuge. Segundo ponto, fazer críticas e ofensa. Fazer críticas e ofensa. Crítica destrutiva. Certo dia eu vi um rapaz, um homem de Deus, um servo de Deus, criticando a sua própria esposa porque ela estava um pouco fofinha, ou seja, um pouco gordinha. E na frente de outras pessoas ela diz: "A minha esposa, como ela está gorda." Aquilo foi como um torpedo na mente daquela mulher, quando ela recebeu aquela crítica, aquela ofensa, que realmente eu acredito que foi uma ofensa. Então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas críticas. Ainda que a tua esposa possa ter feito algo de errado, que você não gostou, ou que aconteceu alguma coisa que você reparou nela que não gostou, não a critique na frente das pessoas, na frente dos familiares dela, ou na frente dos teus familiares, ou na frente dos teus amigos. Consequentemente, a esposa também não critique o esposo na frente dos seus familiares, ou dos familiares dela, ou na frente dos amigos. Tenhamos muito cuidado com a questão da crítica. A crítica, muitas das vezes o inimigo pode pegar uma crítica e fazer uma ferida na vida de um dos cônjuges. Terceiro ponto, rejeitar seus atos de carinho. Rejeitar o ato de carinho. Geralmente isso pode acontecer também na frente de pessoas, quando a esposa de repente faz um carinho no esposo
e ele rejeita ali, às vezes até diz algo contrário àquilo que a esposa estava fazendo. Se a esposa fez ou o esposo fez, é porque ele ama o cônjuge com quem ele está convivendo e quer esboçar diante das pessoas este amor através de uma ação carinhosa, afetiva. E nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque às vezes pode ser que a tua esposa era carinhosa e agora não está sendo mais carinhosa porque você não aproveitou, não soube cultivar o carinho dela quando ela esboçava diante das pessoas. Às vezes até tu criticava e dizia alguma palavra ofensiva contra ela, ou o esposo ou a esposa, isso se relacionando na questão do próprio cônjuge. Então precisamos ter muito cuidado com isso. É bem verdade que às vezes nós viemos de contexto familiar em que nós não recebemos, os pais não esboçavam nenhuma forma de carinho para conosco. E às vezes, quando recebemos carinho, nós não estamos prontos, porque nós nunca recebemos no seio familiar. Aí é um cuidado que a esposa precisa ter. Se o esposo não é carinhoso e ele não se sentir bem recebendo carinho no meio das pessoas, a esposa também não se sentir bem recebendo o carinho do esposo no meio das pessoas, você começa a exercitar isso dentro de casa para que você possa esboçar na rua também. Quarto ponto também aqui, que é deixar o cônjuge falando sozinho. Às vezes você deixa o cônjuge falando sozinho. Às vezes você está aqui conversando com o cônjuge, de repente numa praça ou no restaurante, como eu já falei, ou está num shopping, de repente passa alguém, você vai até lá essa pessoa e deixa ali o teu cônjuge falando sozinho, não dá a devida atenção. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Na comunicação, a esposa, quando você está comunicando com ela, conversando com ela, ela quer que você dê a ela total atenção. As mulheres são assim, principalmente a esposa, elas são assim, ela quer a total atenção do esposo. Então, quando você tirar um momento para conversar com ela, dedique realmente esse momento para estar ali ao lado dela, olhar olho no olho dela, porque ela quer que isso aconteça, ela quer que você veja os movimentos da mão dela, as suas ações corporais também estão se comunicando contigo, tá bom? Então é muito importante você atentar para isso. Quinto e último ponto, e gravíssimo, expor suas falhas em público. Expor a falha do cônjuge em público é humilhante, é ultrajante, é algo muito ruim no relacionamento conjugal. Não faça isso. Lembramos que todos nós, como servo de Deus principalmente, mas todo ser humano é diferente um do outro. Nós temos falha, somos imperfeitos. Agora, expor as falhas em público, isso não é de um homem compromissado com a esposa, não é de um homem que ama a esposa, não é de um homem que respeita a esposa, não é de um homem que honra a esposa, principalmente no meio das famílias. Eu não posso passar os defeitos da minha esposa para meus pais, para meus irmãos, não, de hipótese nenhuma. De hipótese nenhuma, nem minha esposa expôs meus defeitos para minha sogra, para o meu sogro e para os meus familiares. Os defeitos que tem os cônjuges são eles que precisam trabalhar internamente para melhorar. Agora, expor no meio das amizades, isso eu já vi muito acontecer, do esposo, às vezes mais eu tenho visto com o esposo, expor um defeito da esposa para os seus amigos, para os irmãos da igreja e principalmente para a sua própria família ou para os seus familiares. Lembramos que nós temos que entender que a partir do momento que você contrai o matrimônio, o seu pai e a sua mãe não é mais sua família, são parentes. Quem é a sua família é a tua esposa. Atente para isso, é a tua esposa. Por isso que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz assim: deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Esse círculo natural é existente e é uma ordenança de Deus. Eu estava num convívio familiar,
a minha esposa estava no convívio familiar, deixou o convívio familiar para se unir a mim e formar uma família. Agora nós somos uma família, mas o pai da minha esposa, a mãe da minha esposa são parentes. O meu pai e a minha mãe são parentes. Deus não está dizendo que eu devo abandonar, claro que eu devo respeitá-lo, mas o maior interesse agora é para a minha esposa e o maior interesse agora é da minha esposa para mim, para comigo, tá bom? Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Às vezes nós, por não estar apercebido de algumas situações, nós podemos estar errando, cometendo um desses erros aqui, que são gravíssimos e humilhantes contra o nosso próprio cônjuge. Que o Deus eterno te abençoe, que o Deus eterno te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.